Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic em Jujutsu Kaisen com Kamui. Capítulo 81. A transformação de Anami e Dagon. Após a explosão, Jogo e os outros dois olharam para a bola de madeira quebrada com um buraco. Entretanto, quando a fumaça e a poeira se dissiparam, a bola de madeira estava vazia. Onde ele está? Impossível. Ele claramente se escondeu dentro da bola de madeira no último momento. Neste momento, não apenas Jogo e os outros ficaram confusos, mas os alunos e professores, que assistiam à batalha à distância, também ficaram atordoados. Mei Sensei, onde está Kazuma? Sim, Kazuma claramente se escondeu na bola de madeira agora mesmo. Por um momento todos voltaram os olhos para Mei. Porque ela, que pode controlar corvos, deve ser capaz de enxergar mais claramente do que qualquer outra pessoa. Mei colocou o dedo indicador nos lábios vermelhos e fechou seus lindos olhos. Depois de um tempo, ela abriu os olhos lentamente e disse com um sorriso: olhe para o topo da sua cabeça. Ao ouvir isso, todos olharam para o céu e suas pupilas subitamente encolheram. Era como se tivessem visto uma cena extremamente chocante. Nesse momento, Jogo e os outros dois também sentiram algo estranho acima de suas cabeças. Uma luz ofuscante perfurou suas sobrancelhas e os fez sentir uma dor surda. Quando olharam para cima, ficaram completamente estupefatos. Kazuma apareceu acima deles sem que percebessem, mas essa não foi a parte chocante. A verdadeira questão era: ele segurava uma bola enorme na palma da mão. Era tão grande que cobria quase metade do céu. O Rasengan era tão grande que ocupava quase todo o campo de visão. Kazuma sorriu e disse: vou te pagar algumas almôndegas. Então ele inclinou levemente o corpo e balançou o Rasengan na mão esquerda para baixo como se fosse uma enterrada certeira. Estrondo. Jogo e os outros dois, que não tiveram tempo de escapar, só puderam mobilizar sua energia amaldiçoada na frente deles para resistir. Mas diante do enorme Rasengan, as três poderosas maldições do desastre só puderam ser reduzidas a pequenas formigas. Estrondo. Quando o Rasengan caiu como um míssil, foi como se o mundo inteiro tivesse ficado em silêncio. A terra tremeu e o céu tremeu. O enorme rugido fez os ouvidos das pessoas zumbirem. Uma luz extremamente ofuscante brilhou, fazendo com que os alunos que observavam de longe levantassem as mãos para cobrir os olhos. A forte rajada de vento tornou quase impossível que todos conseguissem ficar em pé. O mais azarado foi Momo, que estava voando no céu. Depois disso, ela, que estava montada em sua vassoura mágica, ficou como uma folha caída ao vento, girando incontrolavelmente. As pessoas lá embaixo ficaram paradas, atordoadas e imóveis como estátuas petrificadas. Depois de um longo momento, todos respiraram fundo, sentindo seus cérebros ficarem pesados e tontos. Mai de repente pensou em algo e olhou para Yuji em choque. Ela disse incrédula: não me diga que esse é o mesmo movimento que você usou antes? Na verdade, ela já tinha a resposta em seu coração, mas não conseguia acreditar naquele momento. Embora a bola que Yuji havia atirado anteriormente fosse vermelha, a essência das duas era a mesma, ambas feitas pela compressão de energia amaldiçoada. Antes, a bola que Yuji fazia tinha apenas o tamanho de uma bola de basquete. Mas o Rasengan usado por Kazuma provavelmente teria que ser calculado usando uma quadra de basquete. Que monstro! Yuji suspirou e disse fracamente: sim, esse movimento se chama Rasengan, e todos deveriam conhecer o princípio. Yuji ficou um pouco chocado naquele momento. Ele coçou as orelhas e bochechas e disse: por que o meu é tão pequeno? Mas o do Kazuma é tão grande? É realmente de partir o coração. Ao ouvir isso, todos quase engasgaram e reviraram os olhos para Yuji. É melhor você estar falando do Rasengan. Entretanto, dessa perspectiva, quão assustador é o controle de Kazuma sobre a energia amaldiçoada. Como ele criou um Rasengan tão grande em tão pouco tempo. Controle incrível. Isso é algo que um humano pode fazer? Mesmo que o oponente fosse um espírito amaldiçoado de nível especial, se ele enfrentasse esse ataque de frente, provavelmente ficaria gravemente ferido, certo? Nesse momento, Kazuma estava no alto do céu, olhando para a enorme cratera abaixo e assentindo com satisfação. Esse é o benefício de ter uma enorme reserva de chakra. Se fosse ele antes de transplantar as células de Hashirama, não teria como criar esse enorme Rasengan em tão pouco tempo. No momento em que ele foi enrolado na bola de madeira, ele entrou na dimensão Kamui para fazer o Rasengan. Quando o Rasengan estava quase completo, ele apareceu acima de Jogo e os outros dois. Com a ajuda da dimensão Kamui, ele também pode usar muitas habilidades de combinação inesperadas. Kazuma esperava que essas maldições de desastre não fossem muito fracas, afinal, a missão ainda não havia terminado. Ele olhou para baixo e disse calmamente: essas são as chamadas maldições de desastre que estão acima das maldições de nível especial? Parece que não passa disso. Você levou apenas um trago e se deitou? No fundo da cratera, Jogo, Anami e Dagon se levantaram com dificuldade, todos sofrendo ferimentos consideráveis. Se os três não tivessem unido forças para lançar uma técnica defensiva no último momento, eles teriam ficado gravemente feridos. Nesse momento, Anami já havia rasgado o pano branco que envolvia seus braços. O braço marrom escuro irradiava uma energia amaldiçoada incomensurável, e o encantador botão de flor vermelho sangue em seu ombro havia florescido completamente, emitindo uma energia estranha. Esta era sua forma completa. Não apenas Anami, mas Dagon também passou por mudanças devastadoras. De sua forma anterior de feto amaldiçoado, ele evoluiu para uma forma completa com uma cabeça de polvo e um corpo humanoide. Vendo isso, Kazuma ergueu levemente as sobrancelhas.
Dagon realmente saiu do seu estado fetal amaldiçoado antes do tempo? Na história original, Dagon completou sua transformação após devorar incontáveis humanos durante o incidente de Shibuya. Kenjaku deu a ele algum tipo de suplemento? Enquanto Kazuma pensava, Anami de repente ficou furiosa. Você realmente destruiu tantas plantas de uma vez. Você merece morrer. Anami estava tão bravo que não conseguia falar claramente. Estrondo. Atrás dele, um enorme e assustador botão de flor cresceu de repente. O broto explodiu e abriu, revelando inúmeras sementes estranhas com dentes afiados dentro. O som estridente e lamentoso era tão penetrante que fez todos os presentes estremecerem. Capítulo 82 Liberação de madeira esmagadora. Devório. Inúmeras sementes estranhas brotaram dos estames, cobrindo Kazuma instantaneamente no ar. Nessa situação, todas as rotas de fuga de Kazuma estavam bloqueadas. Não havia saída. Logo, as pupilas de Kazuma se arregalaram. Seus olhos se encheram de relutância enquanto todo o seu corpo era engolido por sementes amaldiçoadas. As sementes criaram raízes e brotaram dentro dele, devorando sua carne e sangue. Em poucos instantes, Kazuma não pôde mais ser considerado um humano. O ataque repentino e estranho de Anami mudou o rumo da batalha em um instante. Nobara apertou seu martelo com força e olhou para o céu. Ela perguntou, Kazuma, ele não está morto, certo? Gakuganji falou em voz grave, vocês dois vão salvar Kazuma rápido, talvez ainda haja tempo. Deixem os alunos comigo. Todos concordaram. A técnica amaldiçoada do oponente era estranha demais. Sem conhecimento prévio era impossível se proteger, e o genjutsu de Kazuma era inútil nessa situação. Yuji falou ansiosamente, que tal deixar todos usar Boji. Ele pode bater palmas e trocar com Kazuma? A boca de todos se contraiu violentamente enquanto ele fingia decepção. Ei, sou seu melhor amigo. O que eu faria se trocasse de lugar com ele? Dito isto, suas mãos já estavam se preparando para se mover. Claramente, ele não era do tipo que recuava. O papel de Kazuma era muito maior que o seu. Talvez ele não se importasse com o destino de Kazuma antes. Mas ele o apresentou a um melhor amigo. Quando ele estava prestes a bater palmas, Meimei interrompeu. Ei, tudo bem se os estudantes de Kyoto estão preocupados, mas por que vocês dois estão em pânico? Yuji e Nobara? Você se esqueceu da técnica de substituição que Kazuma usou quando lutou contra Sukuna antes? Essas sementes amaldiçoadas são rápidas, mas mesmo se fosse eu teria tempo para reagir. Você acha mesmo que o Kazuma não conseguiria? Apesar do tom calmo, o coração de Meimei estava longe de ser firme. Ela não tinha certeza se Kazuma havia conseguido se substituir a tempo. Ao ouvir isso, Yuji e Nobara deram tapas na cabeça, lembrando-se de repente, e sua preocupação diminuiu um pouco. Mas os estudantes de Kyoto estavam confusos. Técnica de substituição? Que tipo de habilidade era essa? Eles nunca tinham ouvido falar disso antes, mas parecia útil. Será que Kazuma estava fazendo algo maluco de novo? Jogo olhou para Kazuma, que agora estava completamente parasitado e drenado pelas sementes amaldiçoadas, e riu descontroladamente como nunca antes. E daí se ele é poderoso? Não importa o quão forte ele seja, ele ainda é apenas um humano. Mas no momento seguinte, ele se arrependeu. Kazuma, que estava imobilizado no ar, desapareceu de repente em uma nuvem de fumaça branca. Uma enxurrada de lembranças ruins invadiu a mente de Jogo. Técnica de substituição? Anami, recue imediatamente. Desculpe, desta vez é um clone das sombras. Uma voz calma sussurrou perto de seu ouvido. O rosto de Jogo se contorceu de horror. Ele se virou bem a tempo de ver um brilho de luz. Anami reagiu rapidamente batendo as duas mãos no chão. Estrondo. Árvores enormes e altas irrompiam da terra como pitons enroladas. Naquele momento a voz de Kazuma soou novamente. Liberação de madeira, natividade de um mundo de árvores. Esta é uma das técnicas lendárias do deus Shinobi, Senju Hashirama. Seja no ataque, na defesa ou no controle de multidões, ele é incomparável. É uma técnica abrangente, perfeita em todos os aspectos. Boom! Árvores retorcidas e monstruosas avançavam como criaturas vivas. Sob o controle de Kazuma, eles continuaram a se expandir e se espalhar, crescendo sem fim. Logo, uma enorme cobertura verde se formou atrás dele, bloqueando o sol. Até a barreira criada por Kenjaku estava prestes a ser rompida. Kazuma estava no centro deste mundo árvore com os braços cruzados. As árvores que Anami havia invocado antes? Eles foram engolidos completamente pela maré verde sem fim. Não sobrou nenhum vestígio deles. Neste oceano de árvores, Kazuma era o mestre absoluto. Desastres naturais testemunhem o verdadeiro poder da natureza. Sua voz era calma, mas ecoava pelo campo de batalha como um encantamento. Rugido. As árvores colossais rugiam como dragões. Anami, fuja. Rápido. O rosto de Jogo se contorceu de terror enquanto ele gritava. Mas no instante seguinte, ele percebeu o quão tolas aquelas palavras eram. A floresta da destruição surgiu como uma onda implacável. A vegetação densa e infinita os envolveu instantaneamente. Não havia para onde correr. Como isso é possível? Como ele pode controlar plantas como Anami? E mais do que isso, a quantidade, o poder, a precisão, tudo estava em um nível totalmente diferente. Isto não foi apenas um desastre natural. Essa era uma força além da própria natureza. Os estudantes que assistiam de longe ficaram paralisados, com os olhos arregalados e a boca aberta. Suas mentes estavam em branco, dominadas pelo puro horror. Essa é a nova técnica amaldiçoada que Kazuma criou?
Após um longo silêncio, Gakuganji virou a cabeça rigidamente para olhar para o Taimi e Meimei. Meimei o ignorou. Seus longos cabelos cobriam seu rosto, tornando impossível decifrar sua expressão. Apenas o leve tremor de seus lábios revelava o desconforto que ela sentia. O rosto delicado de Utaime ficou pálido de choque. Ela forçou um sorriso sem graça para Gakuganji e disse: acho que sim? Criando uma técnica amaldiçoada? Aquilo foi apenas uma desculpa que ela, Meimei e Shoko inventaram para Kazuma. Mas quem poderia imaginar que Kazuma realmente faria isso? Ele não apenas criou uma nova técnica amaldiçoada. Estava nesse nível? Será que isso ainda pode ser considerado uma técnica amaldiçoada? Não era apenas uma técnica amaldiçoada, era uma força da natureza. Ao ouvir isso, Gakuganji quase deixou cair sua guitarra elétrica. Ele ouviu rumores de que Kazuma era habilidoso em desenvolver novas e estranhas técnicas amaldiçoadas, um verdadeiro inventor de habilidades. Mas agora ele tinha testemunhado isso em primeira mão. Em seus mais de 70 anos de vida, ele nunca tinha visto nada tão avassalador. Nunca. Agora, ele finalmente entendia por que os superiores estavam com tanto medo de Kazuma. Se nada inesperado acontecer, Kazuma se tornará o segundo Gojo Satoru. Capítulo 83 Máximo, Meteorito. Mas quanta energia amaldiçoada é necessária para fazer isso? Em outras palavras, quanta energia amaldiçoada está contida no corpo de Kazuma? Provavelmente é mais que o do Yuta, certo? Quanto a Yuji e os outros lá atrás, eles já estavam sem palavras. Antes, as 3 maldições do desastre os perseguiam e matavam, mas agora era apenas Kazuma quem estava perseguindo e lutando contra as maldições do desastre. A força de Kazuma foi mais uma vez renovada em seus corações. No oceano de árvores, Jogo, Anami e Dagon tentavam ao máximo evitar os ataques da liberação de madeira. Se não tomassem cuidado, seriam atingidos pelas videiras extremamente duras. Durante esse processo, eles tentaram atacar e destruir as árvores gigantes que os atacavam. Mas havia muitos para terminar. Neste momento, Kazuma, dentro do mundo das árvores, levantou as mãos novamente e formou um selo. Liberação de madeira. Técnica de corte. Uau, uau, uau. De repente, várias estacas afiadas de madeira foram atiradas do mar de madeira, indo direto para Nami. Embora Kazuma estivesse gostando de testar a liberação de madeira, ele sabia que não deveria se deixar levar e esquecer a missão do sistema. As estacas de madeira invocadas pela técnica de corte eram extremamente rápidas, pequenas e camufladas no mar de madeira. Mesmo que Anami os tenha notado no último momento, seu corpo não foi capaz de reagir a tempo. Seguiu-se um grito miserável. Anami estava pregado no chão por dezenas de estacas de madeira afiadas. Sangue roxo manchava a terra enquanto energia negra amaldiçoada continuava a vazar de seu corpo. Embora ele tenha lutado muito, suportando a dor intensa, ele não conseguiu se libertar por um tempo. Mesmo naquele momento, Ananja ainda estava furioso. Por que um humano poderia controlar plantas? E por que ele era muito mais forte que ele? Ao ver isso, o jogo entrou em pânico. Anami! Ele gritou, e chamas terríveis se espalharam por todo seu corpo. Magma surgiu do Monte Fuji, em miniatura acima de sua cabeça. A árvore gigante e retorcida que estava prestes a tocá-lo queimou e recuou levemente sozinha. Ao ver isso, Dagon exalou uma barreira de bolhas feita de água para cobrir Anami. Vendo o estado miserável de Anami, o vulcão acima da cabeça de Jogo entrou em erupção completa. Um calor terrível se espalhou. Da boca do vulcão acima de sua cabeça, enxames de insetos braseiros irrompem. Esses insetos voaram em direção às inúmeras árvores gigantes retorcidas, sacrificando-se como um esquadrão suicida. Estrondo. Embora os insetos fossem pequenos, a explosão que eles produziram no impacto foi enorme, enquanto densos enxames de insetos braseiros detonavam um após o outro. Por um momento, o mar de madeira, formado pelas árvores gigantes retorcidas, foi temporariamente interrompido em seu avanço. A capa de Jogo esvoaçava descontroladamente. Ora se virou para Anami, cujo rosto estava contorcido de dor, e falou roucamente: Anami, me perdoe pelo que devo fazer agora. As plantas desta floresta podem queimar até virar cinzas, mas aquele maldito Kazuma pagará o preço por isso. Depois de dizer isso, o chão enegrecido sob os pés de Jogo de repente ficou vermelho vivo, queimando suas solas. Bang! Ele levantou a perna e pisou forte no chão. O solo se abriu e incontáveis fluxos de magma irromperam. A lava aterrorizante derreteu instantaneamente tudo em seu caminho, consumindo a paisagem em um inferno de fogo. Entre as 4 maldições de desastre, Anami era a mais próxima de Jogo. Ao vê-lo em tal agonia, a raiva de Jogo explodiu. Como um pavio, essa fúria acendeu uma resolução inabalável em seu coração. Ele pretendia queimar tudo, transformando-se em um demônio nas chamas de sua ira. Jogo abriu as pernas, abaixando o corpo até quase tocar o chão. Máximo, meteorito. Enquanto sua voz rouca e furiosa caía, uma tremenda explosão de energia amaldiçoada irrompeu de seu corpo. O magma sob seus pés, como se respondesse ao chamado de seu mestre, disparou instantaneamente, formando um mar de fogo que ardia a 100 metros de altura. Ao mesmo tempo, sob o controle de Jogo, o enorme mar de fogo se comprimiu em uma gigantesca bola de fogo. Foi como se Marte colidisse com a Terra. Kazuma, parado dentro do mundo das árvores, levantou uma sobrancelha levemente, suspirando interiormente. Existe algum vínculo oculto entre Jogo e Anami? Ver Anami ferido fez Jogo liberar um poder imenso.
Massimum, Meteorite estava inesperadamente fazendo uma estreia antecipada. Este foi o mesmo ataque de força total que Jogo usou contra Sukuna durante o incidente de Shibuya. A bola de fogo atrás de Jogo continuou a crescer. Mesmo a centenas de metros de distância, seu calor assustador podia ser sentido. Observando a cena se desenrolar, Kazuma saiu do mundo das árvores e disse com um leve sorriso, brincando com fogo? Quem não sabe usar a liberação de fogo hoje em dia? Kazuma acenou com a mão, dispensando o vasto mar de madeira. Ao ver isso, os alunos ficaram intrigados. Nobara exclamou confuso. Por que Kazuma removeu a técnica amaldiçoada que controlava as plantas? Gakuganji disse. Acho que provavelmente é porque ele está com pouca energia amaldiçoada. A quantidade de energia amaldiçoada necessária para sustentar árvores de tamanho deve ser assustadora. Já é incrível que ele tenha durado tanto tempo. Embora as palavras de Gakuganji parecessem duras, elas faziam sentido. Afinal, Kazuma ainda era humano. Não importava quanta energia amaldiçoada ele possuísse, ela não era infinita. Se ele continuasse mantendo aquela técnica amaldiçoada, ele seria drenado em pouco tempo. O Taime apertou mais as roupas e disse, mas ele não parece nem um pouco em pânico. Aquela maldição do vulcão parece furiosa. A bola de fogo atrás dele é quase tão grande quanto o enorme Rasengan que Kazuma havia criado antes. Assim que essas palavras saíram, todos ficaram tensos. Mesmo de tão longe, eles conseguiam sentir o calor escaldante. O suor já estava se formando em suas testas. Seu poder era inimaginável. Nesse momento, Mei de repente deu um passo à frente. Ela acenou com a mão para conjurar uma barreira, bloqueando as ondas de calor. Miwa se escondeu atrás de Mai e sussurrou agradecida. Mei Sensei é realmente atenciosa. Receio que metade desta floresta seja reduzida a cinzas pelo próximo ataque daquela maldição vulcânica. Esta batalha é absolutamente aterrorizante. Com certeza seremos pegos no fogo cruzado mais tarde. Capítulo 84 Fogo com Fogo. Mei ficou atordoada por um momento. Então ela sorriu e disse. Você adivinhou errado, Miwa-san. Esta barreira está preparada para o fogo que Kazuma está prestes a usar. Ela não havia esquecido o fogo que Kazuma usou no canteiro de obras abandonado. Naquele momento, mesmo estando bem atrás dele, sua pele ardia devido ao calor intenso. E Shuko ficou tão afetada que lágrimas brotaram em seus olhos. Dada a personalidade de Kazuma, havia uma grande probabilidade de que ele usasse os mesmos movimentos do oponente para dominá-lo completamente dessa vez. O quê? Kazuma também pode usar fogo? Todos ficaram tontos. Quantas técnicas amaldiçoadas esse cara conhecia? O diretor Gakuganji não disse que Kazuma não tinha muita energia amaldiçoada sobrando? Mesmo se ele usasse fogo, ele conseguiria suprimir a enorme bola de fogo daquele espírito amaldiçoado? Gakuganji analisou com uma voz profunda. Se Kazuma puder controlar o elemento água, suas chances de vitória serão maiores. Afinal, a água vence o fogo. Kazuma ficou no topo da árvore gigante, esperando o jogo realizar seu golpe final. A expressão de jogo era feroz. Mesmo com os olhos bem fechados, a raiva sem limites que irradiava dele era palpável. Nem pense em deixar suas cinzas para trás. Quando a palavra final foi dita, a enorme bola de fogo no ar imediatamente se fixou em Kazuma e disparou em sua direção em alta velocidade. A bola de fogo era enorme, como um meteoro caindo. Kazuma não tinha intenção de se esquivar. Ele avançou e saltou alto no ar. Uma enorme onda de chakra fluiu para sua garganta. As bochechas de Kazuma incharam quando ele juntou as mãos na frente do peito. Liberação de fogo. Grande aniquilação de fogo. Estrondo. Uma torrente de chamas irrompeu de sua boca, formando um imenso vulcão de fogo em um instante. O céu queimava em vermelho, e a temperatura das chamas de Kazuma rivalizava com a da bola de fogo de jogo. A missão do sistema era obter uma vitória esmagadora, então Kazuma não se conteve. O chakra surgiu em sua garganta como se fosse ilimitado. Como se isso não bastasse, seu Mangekyou Sharingan eterno também girou. Amaterasu. Chamas negras tremeluziam em meio ao fogo vermelho, destacando-se ameaçadoramente. Amaterasu também conta como liberação de fogo? Mas logo Kazuma percebeu que Amaterasu era desnecessário. No momento em que seu mar de fogo colidiu com a bola de fogo de jogo, um violento som crepitante rompeu. No início, as duas chamas estavam equilibradas, mas com o tempo, a bola de fogo de jogo foi gradualmente devorada pelo mar de fogo de Kazuma, encolhendo aos poucos. Embora sua força bruta fosse quase igual, a resistência de Kazuma era muito superior. A floresta antes densa agora estava estéril. A terra estava queimada até ficar preta, ardendo com uma fumaça branca e espessa. As chamas negras de Amaterasu se moveram rapidamente, engolfando o jogo antes que ele pudesse reagir. Jogo ficou horrorizado. Não teve tempo de processar as chamas que Kazuma lançava. Em vez disso, ele saltou freneticamente, canalizando sua energia amaldiçoada em uma tentativa desesperada de apagar as chamas negras. Vendo isso, Kazuma sorriu e pensou consigo mesmo. Dizem que esta é uma chama inextinguível. Ela não se apagará até que seu alvo seja reduzido a cinzas. Se você conseguir apagar, eu admito a derrota. Amaterasu, como as chamas infernais do submundo, continuou a se espalhar apesar da luta de jogo. Jogo gritou em agonia, Dagon, jogue água em mim. Ao ouvir isso, Dagon imediatamente levantou as mãos e convocou 2 poderosos jatos de água, encharcando o jogo. Mas não importava quanta água fosse derramada sobre ele, as chamas negras permaneciam. O choque e a fúria de jogo se intensificaram. Uma sensação arrepiante de morte invadiu sua mente. O que era essa chama amaldiçoada?
Sua própria energia amaldiçoada não conseguiu apagá-lo. Nem mesmo a água de Dagon conseguiu extingui-lo. As chamas negras avançaram ainda mais, torturando o jogo impiedosamente. Essa dor era diferente de qualquer fogo comum. Ela queimava profundamente sua alma. Se isso continuar, ele morrerá. Dagon, corte abaixo do pescoço de Jogo, agora. Antes que seja tarde demais. Perto dali, Anami, ainda cheio de ferimentos, tinha acabado de arrancar as estacas de madeira de seu corpo. Ao ver a situação, ele gritou: não há tempo para apagá-lo. A única opção é a amputação. Caso contrário, se aquela estranha chama negra atingir sua cabeça, Jogo estará acabado. Dagon assentiu. Ele condensou uma lâmina de água ultra-afiada e cortou em direção ao pescoço de Jogo. Svi! A cabeça de Jogo se separou do corpo e sua visão girou. Anami pegou a cabeça de Jogo na palma da mão, levantou-a e murmurou sombriamente: Mahito deve estar quase aqui. Vamos nos preparar para recuar. Jogo, agora apenas uma cabeça, suspirou profundamente. Kazuma é meu inimigo? Toda vez que luto com ele, acabo assim. Dagon, use seu domínio. Leve-nos embora. Nós três não podemos matá-lo. Apesar da relutância, Jogo teve que admitir. Dagon assentiu e se agachou levemente. Ele pressionou as mãos no chão e falou em voz baixa. Expansão de domínio, horizonte do cativante Skanda. Enxame da morte. Estrondo. À medida que o domínio de Dagon se desenvolvia, o chão se abria sob eles. Um oceano violento surgiu das fendas, agitando-se com ondas imponentes. Inúmeros peixes antigos e sanguinários saltaram da água, suas mandíbulas escancaradas estalando em direção a Kazuma. E em meio ao caos, Dagon aproveitou o momento, usando as ondas para levar Jogo e Anami para longe. Capítulo 85 Estreia do Hollow Purple. Kazuma ficou chocado ao ver isso e imediatamente formou 2 selos de mão para bloquear a retirada deles. Liberação de água, parede de formação de água. Liberação de água, onda de água explosiva colidindo. Dagon é um espírito amaldiçoado que nasceu do medo do oceano. Portanto, embora o dano do seu domínio não seja dos mais altos, seu alcance é muito grande. O mais importante é que a missão de Kazuma ainda não foi concluída. Como ele pode deixá-los ir? Jogo e os outros 2 malditos olharam para o vasto oceano invocado por Kazuma em descrença e ficaram completamente pasmos. Como esse cara consegue controlar água, fogo e madeira? Ainda há justiça? Ainda existe lei? Idiota! Quem é o desastre natural? Porém, naquele momento, veio ainda mais desespero. Foto. Ouviu-se o som agudo de vidro quebrando. Todos olharam para cima. A barreira foi quebrada. Gojo estava pendurado de cabeça para baixo no ar, com um sorriso no rosto. Ele levantou lentamente a mão e apontou para as 3 maldições abaixo dele. Olhando para Gojo, Jogo e os outros 2 sentiram desespero. Eles realmente vão morrer aqui? Nesse momento, uma voz alegre de criança soou atrás deles. Jogo, Anami e Dagon, agora que tenho tudo, estou aqui para salvar vocês. Ha ha ha. Eles viram que Mahito havia se transformado em uma criança naquele momento. Um sorriso animado apareceu em seu rosto e ele correu em direção a esse lado. Havia 2 pessoas perseguindo, Nanami e Yaga. Satoru, não os deixe ir. Ele roubou o dedo de Sukuna. Yaga gritou para Gojo, que estava alto no céu. Sério? Isso vai ser um pouco difícil. Gojo, flutuando de cabeça para baixo no céu, tirou sua venda, revelando seus 6 olhos azuis claros. Ele juntou as mãos e disse calmamente. Amplificação da técnica amaldiçoada, azul. Reversão da técnica amaldiçoada, vermelho. Quando ele terminou de falar, 2 esferas vermelhas e azuis cheias de energia maníaca apareceram atrás dele e começaram a se apertar e se fundir uma com a outra. Pegue a amplificação e a reversão e então junte essas 2 expressões diferentes do infinito para criar e gerar uma massa imaginária. Técnica imaginária, púrpura oco. Uma esfera roxa emitindo uma pressão aterrorizante, suficiente para destruir tudo, condensou-se na frente de Gojo. Estrondo. A esfera explodiu, engolindo tudo em seu caminho. Mahito, que havia se infiltrado no alcance do domínio de Dagon, sorriu e suspirou. É tão poderoso que mesmo de tão longe, consegue fazer cada célula do meu corpo tremer incontrolavelmente. No entanto, não quero morrer aqui. É uma pena desperdiçar todos os espíritos amaldiçoados criados pelo homem que acumulei. Ele suspirou e tirou do bolso um punhado de espíritos amaldiçoados artificiais encolhidos. Isômero de alma polimórfica. Esta é uma técnica que ele estendeu da multiplicidade de almas. Enquanto 2 ou mais almas estiverem fundidas, a força das almas aumentará instantaneamente, e um poderoso espírito amaldiçoado artificial poderá ser reunido à força. A forma pode naturalmente ser decidida por ele. Mahito jogou o espírito amaldiçoado encolhido feito pelo homem no ar e de repente bateu palmas. Fundam-se. Depois que o espírito artificial amaldiçoado foi espremido e fundido à força, ele se transformou em uma enorme parede de carne e sangue.
Mahito olhou para Jogo e os outros dois e disse, ei, me ajudem, isso não vai impedir o movimento mortal do Gojo. Estrondo. A parede de carne e sangue foi aniquilada em um instante quando entrou em contato com Hollow Purple. A Nami rapidamente criou um escudo gigante de madeira, e Dagon reuniu toda a água do mar da área para formar um escudo de água. Mas apesar disso, diante do Purple, eles ainda não tiveram resistência. Estrondo. Quando a explosão terminou, o solo ficou devastado e quase se partiu ao meio. Uma enorme rachadura apareceu diante de seus olhos, e o lugar onde as 4 maldições estavam localizadas foi completamente aniquilado, sem nem mesmo cinza sobrando. Mei Mei suspirou e disse, TSK, esses 2 caras não são monstruosos demais? As técnicas deles são tão fora do comum. Yaga perguntou em voz baixa, eles estão mortos? Gojo usou seus 6 olhos para encarar o lugar onde as maldições do desastre tinham acabado de acontecer. Logo depois, ele balançou a cabeça lentamente e disse, eles escaparam. Aquele cara com o rosto costurado parece ser um pouco especial. Parece ser muito difícil matá-lo. Gojo tocou o queixo e murmurou para si mesmo. Ele não parecia se importar com as consequências de Mahito e os outros fugirem com o dedo de Sukuna. Ao ouvir isso, Yaga disse furiosamente, o quê? Eles simplesmente fugiram? Você quase destruiu esta floresta e ainda assim não conseguiu salvar as pessoas. Gojo respondeu imediatamente, ei, Yaga, pare de me acusar. Cheguei há pouco tempo. Yaga disse, quem mais poderia ser senão você? Outros teriam a capacidade de destruir a floresta desse jeito? Gojo olhou para Kazuma à distância com um sorriso nos olhos e disse, você terá que perguntar a Kazuma sobre essa questão. Kazuma? Yaga e Nanami olharam para Kazuma. Ao longe, todos respiraram aliviados, seus nervos tensos finalmente relaxando. Finalmente acabou. Que tipo de troca de irmãs é essa? É claramente um evento de troca entre feiticeiros de nível especial e maldições de desastre. Yuji e os outros recobraram a razão. Medo e desamparo transpareciam em seus rostos. Mei Mei olhou para Gakuganji, que tinha uma expressão inexpressiva no rosto, e disse orgulhosamente, Diretor Gakuganji, você não disse que a energia amaldiçoada de Kazuma estava acabando? Mas e aquele mar de fogo? E aquele tsunami aterrorizante? Os cantos dos olhos de Gakuganji se contraíram levemente e por um momento ele não soube como responder. Ele próprio ainda estava extremamente confuso. Desde o momento em que Kazuma começou a lutar contra os 3 espíritos amaldiçoados, ele nunca mais parou de usar movimentos em grande escala. Se possível, ele queria até dissecar o corpo de Kazuma para estudar o que havia de tão único nele. Esse garoto tem um suprimento quase infinito de energia amaldiçoada. Yuji de repente se lembrou de algo e perguntou, a propósito, Kazuma, o que está acontecendo com sua chama negra? Essa é mais uma nova técnica amaldiçoada sua? Capítulo 86. Um traidor. Todos viraram os olhos para Kazuma, exceto Taimi, cuja testa estava enrugada. Embora estivessem chocados com o mar infinito de fogo, eles estavam muito curiosos sobre a estranha chama negra que nunca tinham visto antes. Não importa qual método foi usado, as maldições não conseguiram extingui-lo, e no final, ele foi forçado a amputar seus membros para sobreviver. Kazuma inventou uma história e disse, isso é uma variante de uma técnica amaldiçoada relacionada às chamas. Você pode pensar nisso como uma chama que nunca se apaga. Uma vez infectada, não há outra maneira a não ser amputar a parte afetada de forma decisiva. Silvo. Todos ficaram boquiabertos. Uma chama que nunca se apaga? Isso não é muito rebuscado? Kazuma não usaria as chamas negras para queimar seu próprio povo, usaria? O Taimi, que estava por perto, disse, você usou uma chama tão perigosa para acender o cigarro de Shuko da última vez? Você até disse que é uma chama comum, só que com uma cor especial. O coração de Utaime deu um pulo quando ela ouviu as palavras nunca se apaga. Ao relembrar a cena daquele dia, ela não pôde deixar de sentir medo. E se a jogada de Kazuma tivesse dado errado? O que Shuko faria então? Todos ficaram chocados novamente. Eles ouviram isso corretamente? Kazuma usou isso para acender o cigarro de Shuko? Um ousa fazer e o outro ousa pegar. Entretanto, Shuko não deveria saber disso. Caso contrário, ela pode ter que parar de fumar imediatamente. O que nunca sai. E a Shuko? Yaga e Gojo se aproximaram e olharam para Kazuma com atenção. Ele fez algo que ofendeu Shuko? Mas olhando para o rosto sorridente de Mei Mei, ela não parece estar com ciúme, certo? Meia hora depois, todos se reuniram para entender toda a história. Yaga disse, foi basicamente isso que aconteceu. O objetivo do outro grupo desta vez não era matar os estudantes, mas sim chamar a atenção e roubar o dedo de Sukuna. Essas maldições de desastre são fundamentalmente diferentes de outros espíritos amaldiçoados de nível especial. Sua inteligência é igual à dos humanos, ou até superior. Mas como eles sabiam a localização do dedo de Sukuna? Você quer dizer
Que pode haver um traidor dentro do colégio Jujutsu? Gojo franziu a testa levemente e perguntou confuso. Neste momento, ele havia agarrado a vassoura mágica de Momo e estava voando em baixa altitude. Momo ficou tão irritada que aproveitou a oportunidade para correr até Kazuma e agir de forma coquete. Mas ela foi rapidamente silenciada por um olhar de Meimei. Vendo-a fingir ser tão lamentável, Kazuma não pôde deixar de suspirar. Que lolitazinha esperta. Yaga disse solenemente, é verdade. Embora seja apenas um palpite, é bem provável que seja esse o caso. Em seguida, terei que pedir a Utaime para liderar os alunos e conduzir uma investigação. Utaime assentiu, mas ainda estava um pouco relutante em acreditar que havia um traidor. É possível conspirar com um usuário de maldição, mas como alguém poderia conspirar com um espírito amaldiçoado? Por um momento, todos ficaram em silêncio. A escola Jujutsu sempre foi unida e nunca houve um traidor. Kazuma já tinha a resposta em mente. Um deles era um executivo sênior acima do nível de diretor. O outro era responsável por vazar informações para os superiores. Pensando nisso, Kazuma voltou seu olhar para Meshamaru. Quando Meshamaru viu Kazuma olhando de repente para ele, seu coração disparou na sala secreta. Mas ele logo percebeu que isso provavelmente era apenas uma coincidência. Então Meshamaru acenou calmamente para Kazuma. Kazuma apenas olhou para ele e depois desviou o olhar. Tendo lido a história original, ele naturalmente sabia de tudo. Meshamaru, estritamente falando, não é um traidor. Ele só queria usar a transfiguração ociosa e de Mahito para se curar completamente. Ele também tem uma restrição celestial como Maki, mas sua situação é completamente oposta à de Maki. Sua energia amaldiçoada pode cobrir quase todo o país. Ele tem uma ampla gama de técnicas e uma produção de energia amaldiçoada que excede em muito sua própria força. Mas o preço é: a parte inferior do seu corpo está completamente paralisada da cintura para baixo, e sua pele é ainda mais frágil do que a de um recém-nascido. Até mesmo um fraco raio de sol pode queimá-lo facilmente. Seja Maki ou Meshamaru, os sortudos todos odeiam o presente de Deus. Depois de descobrir o plano de Mahito e Kenjaku para Shibuya, Meshamaru tentou espalhar a notícia. Mas no final, apesar de ter dado tudo de si, ele ainda falhou. Enquanto Kazuma pensava em como lidar com esse assunto, Gojo gritou de repente, Kazuma está bem. Embora sua identidade, origem e habilidade sejam desconhecidas, Gojo não conseguiu continuar falando naquele momento. O que aconteceu com Kazuma agora que não tem mais dúvidas? Por que há tantos mistérios? Yaga gritou com raiva. Por que você está gritando? Eu disse que Kazuma era um traidor? Se ele não tivesse lutado sozinho contra as 3 maldições do desastre desta vez, as consequências para os alunos teriam sido desastrosas. Você tem uma chance de ser um traidor, mas não tem como Kazuma ser o traidor. Todos? Yuji disse, eu também acho impossível que Kazuma seja o traidor. Aqueles espíritos amaldiçoados já devem odiar Kazuma até a morte. Principalmente aquela maldição da cabeça de vulcão. O jeito como ele olhava para Kazuma parecia que queria despedaçá-lo. Kazuma ficou sem palavras. Por que mudaram de assunto de repente para ele? No entanto, ao ver essa cena, ele não pôde deixar de se sentir um pouco emocionado. O evento de troca de irmãs deveria ser aquele onde mais pessoas se reuniam, certo? Após o incidente de Shibuya, pessoas morreram por todos os lados. Nobara estava em um estado vulnerável, e Nanami foi explodida em pedaços pela transfiguração ociosa de Mahito. À noite, no dormitório, Kazuma ligou o painel do sistema. E parabéns ao anfitrião por completar a tarefa, as recompensas estão sendo distribuídas. Ao ouvir essa voz, Kazuma demonstrou alegria no rosto e imediatamente se sentou ereto. Entretanto, no segundo seguinte, o som mecânico frio soou novamente. O Rinnegan foi emitido. Por favor, transplante-o você mesmo. Capítulo 87 Rinnegan. Kazuma olhou para o Rinnegan que apareceu de repente em sua mão e mergulhou em pensamentos profundos. Esta é a forma final do Sharingan, o Rinnegan que dizem ser capaz de controlar a vida e a morte? Sob o céu noturno, o Rinnegan emitia uma fraca luz roxa. Mas o sistema quer que ele mesmo faça o transplante? Arrancar os olhos dele e colocar o Rinnegan de volta numa órbita vazia? Esse tipo de operação não é incomum em Naruto. Afinal, o Sharingan não é diferente de um pendrive USB e pode ser facilmente inserido em qualquer lugar e a qualquer hora. Mas ainda é um pouco difícil fazer isso sozinho. Respirando fundo, Kazuma cobriu os dedos com uma camada suave de chakra. Então, ele os moveu lentamente em direção ao olho esquerdo. Assim que o Rinnegan e o Mangekyou eterno do olho esquerdo se aproximaram, de repente uma força de sucção surgiu do fundo dos seus olhos. Então, o Rinnegan pareceu ter encontrado um ímã que poderia atraí-lo e se fundiu sozinho ao seu olho esquerdo. Esse processo levou apenas alguns segundos e não causou nenhuma dor. Kazuma sentiu apenas uma leve sensação de frio e desconforto. Kazuma se levantou lentamente e abriu os olhos. Ele ficou em frente ao espelho. Seu olho direito era escarlate e encantador, mas seu olho esquerdo tinha adquirido uma cor roxa profunda. Ele descobriu que podia alternar entre o Mangekyou eterno e o Rinnegan à vontade. Felizmente o sistema tem consciência. Ele silenciosamente fez uma boa avaliação do sistema em seu coração. Dessa forma, além de possuir o poder do Kamui, ele também pode usar os poderosos movimentos do Rinnegan. Por exemplo, Shiha Tensei, Shibaku Tensei, Banshu Tenin e outros Super Ninjutsu.
Depois de pensar em tudo isso, Kazuma não conseguia se acalmar. Antes, ele só podia invejar essa habilidade, mas agora ele pode realmente usá-la. Desta vez, depois de roubar secretamente os dedos de Sukuna, Mahito correu de volta para salvar Jogo e os outros dois. Acontece que as chamadas 4 maldições do desastre foram apenas peões de Geto do começo ao fim. Uma vez que perdem seu valor, podem ser descartados a qualquer momento. Em seguida, tudo o que Kazuma precisa fazer é esperar calmamente que o incidente de Shibuya aconteça. Aliás, agora ele tem o Rinnegan. Durante o incidente de Shibuya, ele deveria seguir o exemplo de Pen? Deixar que pessoas como Mahito e os outros sintam dor? Pensando nisso, Kazuma ficou ainda mais animado e decidiu ir até Meimei hoje à noite para discutir biologia. Uau! Um vórtice apareceu e Kazuma desapareceu. Ao mesmo tempo, em uma praia dourada, estava ensolarado e a paisagem era tão linda quanto um sonho. Embora Dagon tenha escapado da forma de feto amaldiçoado, ele ainda gostava de nadar no mar. Mahito, Kenjaku, Jogo e Anami, que estavam sentados juntos, estavam absortos jogando mahjong. Mahito interpretou o pequeno frango inútil e o apresentou aos seus companheiros. Esse cara é nosso novo parceiro, Aruta. Desta vez, roubar o dedo do Sukuna me levou a muitos atalhos. Ele é um cara que só intimida os fracos e teme os fortes. Aruta sorriu timidamente. Embora fosse um cara louco, diante daqueles caras de alto nível, ele só podia escolher ser obediente. Jogo, que só tinha uma cabeça sobrando, bufou friamente, obviamente muito infeliz com traidores como Aruta. Kenjaku conteve o sorriso e disse brincando, você ficou com apenas uma cabeça 2 vezes. Devemos dizer que você teve sorte ou azar? Jogo disse com raiva, eu recomendo fortemente que Kazuma deixe o reino da prisão. Kenjaku disse, Jogo não haja por impulso. Joji refutou, estou agindo por impulso? Pergunte a Nami o quão monstruoso esse cara é. Ele pode manipular plantas, fogo e água. Nós 3 somos maldições de desastre e as habilidades que cada um de nós controla foram destruídas somente por ele. E isso ainda por cima, enquanto usamos a versão superior das nossas habilidades. Uma pessoa ignorante pode pensar que é a maldição do desastre. Mahito ergueu o queixo e disse, eu me oponho. É melhor deixar o reino prisional para Gojo. Não ignore o púrpura vazio de antes. Estamos todos gravemente feridos agora. É assustador só de pensar nisso. Jogo disse, aquele movimento do mar de árvores era inevitável. Use o reino prisão em Kazuma. Mahito argumentou, Gojo é uma ameaça maior. Jogo disse, não se esqueça da estranha chama negra que não pode ser apagada. Quase morri lá. Mahito disse, Gojo é infinito. Não há como lidar com isso. Use o reino da prisão em Kazuma. No Gojo? Por um tempo os dois discutiram. Kenjaku disse, ok, não deixe o novato rir de você. Eu tenho uma maneira inteligente de lidar com os dois ao mesmo tempo durante o incidente de Shibuya. Kenjaku levantou 2 dedos e sorriu gentilmente. Assim que Kenjaku terminou de falar, Jogo e os outros voltaram os olhos para ele. Primeiramente, o reino da prisão deve ser deixado para Gojo. Ao ouvir isso, Jogo franziu a testa, parecendo um tanto descontente, mas ainda assim pacientemente não interrompeu. Kenjaku então sorriu e disse, você se lembra da cortina especial que colocamos desta vez? Os olhos de Jogo brilharam e ele disse, você quer dizer, montar uma cortina em Shibuya que não impeça todos os feiticeiros de entrarem e saírem livremente, exceto Kazuma? Se for esse o caso, é realmente viável. Enquanto Gojo e Kazuma estiverem contidos, o resto não será um problema. Além disso, com o domínio das técnicas de barreira de Geto, não é difícil fazer isso. Nesse momento, Mahito falou, mas desse jeito nosso plano vai demorar mais. Gojo conseguiu atravessar a cortina em pouco tempo, então Kazuma provavelmente também não precisará de muito tempo. E se Kazuma entrar antes de selarmos Gojo? Capítulo 88 Plano de Kenjaku para Kazuma. Kenjaku sorriu e disse, então temos que trabalhar mais. 3 camadas internas e 3 externas, que tal? Acho que isso não deve ser um grande problema, certo? 3 camadas internas e 3 camadas externas. Embora isso consuma muita energia amaldiçoada, pelo menos Kazuma pode ser completamente restringido dessa maneira. Não importa o quão forte ele seja, será impossível para ele entrar em um curto espaço de tempo, a menos que ele possa se teletransportar. Entretanto, esse tipo de coisa não deveria ser possível. Pensando nisso, Jogo se sentiu aliviado e não se opôs mais. Kenjaku disse, a questão do reino prisional foi resolvida. Agora, vamos falar sobre as informações que obtivemos sobre Kazuma nesta luta? Isso é muito importante. Embora não quisesse relembrar, Jogo ainda contou em detalhes. Até onde sabemos, suas habilidades incluem controlar elementos naturais, genjutsu e chamas negras inextinguíveis. 2 minutos e meio depois, Jogo suspirou. É tudo o que sabemos por enquanto. Quantos truques ele ainda não revelou não sabemos. Mas acho que os truques de Kazuma deveriam ter sido forçados a sair. É impossível que possamos voar para o céu e invocar meteoritos para nos esmagar até a morte, certo? Jogo olhou para todos e falou devagar. Kenjaku disse solenemente, bem, esse cara sabe muito. Não é de se admirar que você tenha tanto medo dele, especialmente daquelas técnicas de grande escala.
Mas com essas informações podemos tomar algumas decisões direcionadas correspondentes. Nesse momento Mahito trouxe uma caixa velha com um lacre. Quando as tiras de pano foram arrancadas, os dedos de Sukuna, que estavam cobertos de cera e envoltos em velhas tiras de pano amarelo para selar, foram revelados. Mahito disse: "Estou muito confuso. Por que você se daria ao trabalho de roubar esses dedos?" A escola Jujutsu não manteve Yuji apenas para usá-lo como recipiente para devorar o dedo de Sukuna? Mesmo se o deixássemos sozinho, ele seria comido mais cedo ou mais tarde, certo? Os olhos de Kenjaku brilharam enquanto ele explicava pacientemente. Esses oficiais de alto escalão têm mais medo da morte do que qualquer outra pessoa. Quando não conseguem medir a força do recipiente, não arriscarão deixar Yuji continuar a devorá-los. Então, não podemos esperar tanto tempo. Claro, exceto por aquele lunático do Gojo. Aquele cara só age de acordo com o humor. Kenjaku disse: "Vamos encontrar aquele velho que é um feiticeiro veterano e aquele desonesto Meshamaru. Ele prometeu que se Mahito pudesse curar a parte inferior do corpo dele, ele ajudaria em Shibuya." Alguns dias depois, no colégio Jujutsu, Kazuma teve alguns dias de lazer. Todos os dias, ele só precisava dar aulas para os alunos das duas escolas. À noite, ele fazia algumas festas com Shuko e os outros. Que feliz! Mas Kazuma sabia que tudo isso era apenas a calmaria antes da tempestade. Ultimamente Nobara teve seu momento de destaque. Recentemente combinada com o flash negro de Yuji, ela matou Ezu e Keshizu. Hoje em dia, ela tem gritado sobre suas conquistas no ouvido de todo mundo, todos os dias. "O que você está fazendo aí? Dê passagem ao herói." Ou algo assim. Yuji também seguiu tolamente para comemorar e relatar suas conquistas heróicas. Ele mal sabia que havia matado seus 2 irmãos. Megumi também fez grandes progressos. Assim como na obra original, ele despertou com sucesso seu próprio domínio, Jardim das Sombras da Quimera? Embora esteja incompleto, ainda é realmente impressionante. Kazuma chegou à escola de Jujutsu de Kyoto enquanto pensava. Não havia outro jeito. Ele devia um favor ao Taimi. Como Taimi esperava poder reservar algum tempo para orientar seus alunos, Kazuma naturalmente não recusaria. De qualquer forma, o incidente de Shibuya está prestes a acontecer, e o mundo do Jujutsu está prestes a mudar. Portanto, ele não pode ensinar por muito tempo. Kazuma-sensei, você finalmente chegou. Não tenha piedade hoje, por favor, me incentive o máximo que puder. Todo veio imediatamente e disse animadamente. Embora ele tenha sido duramente derrotado por Kazuma ultimamente, ele fez um grande progresso. A boca de Kazuma se contraiu e ele olhou para as pessoas à sua frente. Mai e os outros já estavam na fila, esperando seu ensinamento. Todos pareciam expectantes, esperando pelas instruções de Kazuma. Afinal, no incidente anterior, a força de Kazuma os havia convencido completamente. Kazuma sentiu e estava prestes a começar, mas ele percebeu que a pessoa em quem ele estava prestando muita atenção nos últimos dias estava desaparecida na multidão. Kazuma franziu a testa e perguntou: "Por que Meshamaru não veio hoje?" Depois que essas palavras foram ditas, Mai e os outros pareceram um pouco perdidos, como se quisessem dizer algo, mas hesitaram. Miwa cerrou os punhos e abaixou a cabeça. A atmosfera de repente ficou solene. Vendo essa cena, mesmo que eles não dissessem nada, Kazuma entendeu o que havia acontecido. Parece que depois da investigação de Utaimi e outros, eles descobriram que algo está errado com Meshamaru. Além disso, depois de não encontrar Meshamaru na sala secreta subterrânea, a Jujutsu Raio rotulou como traidor. Kazuma ficou em silêncio por um tempo. Então, ligou o celular e descobriu que hoje era 30 de outubro de 2018. Se ele se lembra corretamente, o incidente de Shibuya acontecerá no dia 31. Isso é amanhã. Então hoje é o dia em que Meshamaru sofre um acidente. Ele deveria salvá-lo? Naquele momento. Jin. Uma nova e importante escolha de missão começou. Opção de missão 1. Lutar com Sukuna usando apenas Taijutsu. Recompensa: o paraíso íntimo de Kakashi. Opção de missão 2. Sukuna tem muitos olhos, cutuque 2 deles aleatoriamente e haja como Pen. Recompensa: expansão de domínio, Black Flash Octagon Cage. Opção de missão 3. Impedir o plano de Kenjaku. Colocar Kenjaku no reino da prisão. Recompensa: técnica de reversão da maldição. Capítulo 89. Meshamaru vs Mahito. De repente, os olhos de Kazuma se arregalaram. O que? Um domínio? Sistema, você está falando sério? A julgar pelo significado literal, isso significa que depois de usar esse domínio, ele pode puxar o inimigo para dentro de uma gaiola octogonal para lutar com ele? Pensando dessa forma, parece bem impressionante. Kazuma imediatamente se interessou.
No entanto, não é uma tarefa fácil cutucar os olhos de Sukuna. Kazuma reprimiu o choque em seu coração e então olhou para as opções 1 e 2. Primeiro, usar apenas taijutsu para lutar contra Sukuna traz um grande risco. A combinação de 8 portões internos e 100% flash negro pode liberar um poder aterrorizante. Com isso, não deve ser um problema para ele suprimir Sukuna em termos de taijutsu. Mas quando Sukuna ficar bravo, será difícil dizer se ele usará seu domínio ou não. O mais importante é que as recompensas não sejam muito boas. O paraíso íntimo de Kakashi? É isso? Antes de chegar a este mundo, ele não tinha lido nenhum livro? Na verdade, ele estava até cansado desses livros, pois tinha lido muitos deles. Além disso, por que ele precisa dessa coisa se você já tem a Mei-Mei? Depois temos a terceira opção. Para a armadilha de Kenjaku. Kenjaku era o corpo de Geto ocupante na estação de metrô de Shibuya. Mesmo com os esforços combinados de jogo e das outras maldições de desastre, eles não conseguiram segurar Gojo nem por um minuto. O falso Geto, interpretado por Kenjaku, apenas gritou Satoru e segurou Gojo no lugar. Se isso não é uma armadilha, o que é? Falando em Kenjaku, ele é realmente incrível. Ele está disposto a ir até o extremo por todos os seus planos. Mas a recompensa por essa missão foi a técnica da maldição reversa, que não é muito útil para ele. Agora ele tem células de Hashirama, e sua habilidade básica de recuperação não é pior do que a técnica da maldição reversa. Se a recompensa fosse uma técnica de amaldiçoação reversa totalmente automática como a de Akari, então ele poderia considerá-la. Então, na análise final, a recompensa ainda é muito pequena. Depois de pensar um pouco, Kazuma finalmente escolheu a segunda missão. Afinal, como ele pode não ter seu próprio domínio depois de transmigrar para o mundo de Jujutsu Kaisen? Parece que desta vez ele terá que encontrar uma maneira não apenas de cutucar os olhos de Sukuna, mas também imitar Pen e usar o Uchiha Tensei e o Shibaku Tensei. Desta vez, o incidente de Shibuya será ainda mais animado com sua participação. Kazuma-sensei, Kazuma? Mai levantou a mão e acenou diante dos olhos de Kazuma, trazendo-o de volta à realidade. Kazuma perguntou, Mai, o que está acontecendo? Mai olhou para os colegas atrás dela e hesitou por um momento. Então ela disse, Meshamaru pode não voltar. Após a investigação, foi determinado preliminarmente que ele é um dos traidores. Todos ficaram muito tristes com essa notícia e ao mesmo tempo muito confusos. Ninguém imaginaria que o acessível e amigável Meshamaru era na verdade um espião de longa data dentro do colégio Jujutsu. O colega de classe com quem eles estavam dia e noite agora era um traidor. Isso foi um golpe enorme para eles. Kazuma perguntou, Mai, você acha que o Meshamaru é um traidor? De repente a boca de Mai se curvou levemente. Ela se aproximou de Kazuma e sussurrou brincando. Seja ele um espião ou não, Kazuma-sensei deveria saber melhor do que ninguém, certo? Afinal, você pode prever o futuro. Ao ouvir isso, o rosto de Kazuma congelou levemente, e então ele imediatamente pensou em sua irmã, Maki. Não é de se admirar que as duas irmãs, que nunca se deram bem, tenham se tornado mais próximas do que nunca durante esse período. Acontece que Maki contou a ela sobre sua capacidade de prever o futuro que ele havia inventado. Ao mesmo tempo, uma grande batalha estava acontecendo na barragem nos arredores da floresta. Estrondo. Um enorme mecha emergiu de repente da água e rugiu para o céu. Este foi o trunfo final do Meshamaru, o Meshamaru Supremo, a forma absoluta. Bang! O mecha levantou a mão e disparou um canhão em Mahito, explodindo a ponte inteira em dois. Entretanto, uma voz desesperada surgiu novamente. Ahahaha! Eu não esperava que você tivesse um movimento oculto tão poderoso. Quer usar o mecha para me matar e espalhar a notícia? Então eu vou te arrastar para fora desta casca de ferro quebrada e te transformar no meu espírito artificial amaldiçoado. A testa de Mahito estava coberta de sangue, e um sorriso louco e sinistro apareceu no canto de seus lábios. Enquanto corria na ponte da represa, ele desviou dos canhões de laser destrutivos disparados pelo quadro controlado pelo Meshamaru. Kenjaku, que observava a batalha à distância, sentiu-se arrependido. Que bom ajudante, mas é uma pena que ele seja um pouco travesso demais. Já que você não me ouviu e agora sabe do meu plano, então, por favor, vá e morra. Dentro do mecha, Meshamaru estava rangendo os dentes e controlando a máquina para atacar Mahito continuamente, enquanto fazia um brainstorming constante. Caramba! O mecha tem habilidades limitadas para usar, e também há a cortina colocada por Kenjaku no mundo exterior. A mensagem simplesmente não conseguia ser transmitida. Mas não importa qual método ele use, ele deve entrar em contato com Gojo e espalhar a notícia. Conte a ele sobre o plano de Shibuya. Somente dessa forma Gojo poderá protegê-lo. Ele tem que vê-los todos novamente. E ele se reunirá com todos neste rosto saudável e verdadeiro. Pensando nisso, os olhos de Meshamaru ficaram mais determinados, e ele gritou. Cobrar por 2 anos. Canhão milagroso. Estrondo. Um poderoso canhão de raios disparou contra Mahito, e toda a represa foi destruída por esse poder aterrorizante. Por um momento a terra tremeu, poeira voou, e a água do lago formou ondas enormes. No entanto, Mahito se esgueirou para o lado sem que ninguém percebesse, em um ponto cego. Ele levantou seu enorme punho direito, que estava crescendo rapidamente, e o girou em direção à estrutura da máquina. Capítulo 90 Interferência desconhecida. Bang! O enorme mecha foi derrubado pelo soco, e o chão tremeu continuamente. Que força poderosa!
Embora Meshamaru na cabine estivesse protegido por uma concha de aço, ele ainda ficou abalado pelo golpe, caindo para trás e sentindo-se tonto. Ele cerrou os dentes e controlou o mecha à força para parar seu corpo. Não, uma guerra prolongada não é boa para mim. O dano ao meu mecha irá se acumular e eventualmente ele será descartado. Preciso acabar com esta batalha rapidamente. Acusar por 5 anos. Pombo viola. Quando a voz de Meshamaru soou, 5 torres surgiram nos ombros do mecha. Bang! 5 mísseis, infundidos com enormes quantidades de energia amaldiçoada, foram disparados simultaneamente, criando uma luz ofuscante no céu. Esses mísseis teleguiados carregavam a esperança e a fé em seu coração. Mas eles não tinham como alvo Mahito, eles miravam nas correntes que o prendiam, impedindo seu retorno aos braços do colégio Jujutsu. Mahito transformou sua energia amaldiçoada em asas. 2 asas brotaram de suas costas enquanto ele circulava rapidamente, desviando dos mísseis. TSK. Então eles têm rastreamento integrado. Consigo sentir o poder aterrorizante dentro deles. Se eu for atingido, ficarei pelo menos gravemente ferido. Nesse caso, uau! Mahito mudou abruptamente de direção, voando direto em direção a Meshamaru. Seu braço se contorceu e se transformou em uma lâmina extremamente afiada, brilhando com uma luz fria. Vamos ver como você controla esses mísseis depois que eu cortar seus fios. Svi! A lâmina desceu, cortando os fios atrás da cabeça do mecha num piscar de olhos antes de deslizar ao longo de sua armadura. Chiar! Faíscas irromperam da cobertura de aço do mecha, e o golpe de Mahito deixou um sulco profundo. Um raio crepitou quando metade do braço do mecha perdeu o controle. Entretanto, dentro da cabine, Meshamaru não entrou em pânico. Ele cerrou os punhos e deu um soco em Mahito, fazendo-o voar para trás. Então, um brilho de determinação brilhou em seus olhos. Inúmeras lembranças passaram pela sua mente, até que finalmente se fixou em seus companheiros da escola Jujutsu. Eu posso vencer. Eu quero me reunir com todos em um corpo saudável. Recarregue a técnica. Aí, morra. Sangue escorria dos cantos da boca de Meshamaru. Seus olhos estavam vermelhos e as veias saltavam em sua testa. Com um rugido, o punho do mecha se transformou em uma furadeira giratória de alta velocidade, atingindo Mahito com força total. Esse ataque é uma aposta arriscada. Mahito foi arremessado para trás em alta velocidade, com o rosto coberto de sangue. Mahito riu e disse, hahaha, você realmente me empurrou até aqui. Mas é aqui que termina. De repente, ele abriu a boca, revelando 3 pares de mãos pequenas e pálidas. As mãos se entrelaçaram, formando um intrincado selo de mão. Expansão de domínio, a encarnação da autoperfeição. Enquanto Mahito falava, um espaço vazio e opressivo se abriu, encerrando Meshamaru dentro dele. Mahito pairava de pernas cruzadas no ar acima do domínio, com seus longos cabelos azuis esvoaçando. Atrás dele, inúmeras mãos pálidas floresciam como uma grotesca flor de lótus. Uma mão enorme se estendeu, jogando o mecha gigante de Meshamaru no chão. O mecha se debateu por um momento, mas depois ficou em silêncio, até suas luzes se apagaram. A máquina que havia liberado um poder avassalador apenas alguns segundos antes agora estava reduzida a sucata sem vida. É isso. Mahito olhou indiferentemente para o mecha imóvel à sua frente. Sinto muito por ter extinguido sua última esperança. Como alguém que nasceu de emoções negativas, posso sentir o desespero em seu coração agora. Mas não leve sonhos e esperanças para a batalha. Isso só fará você parecer lamentável. Com as mãos atrás da cabeça, Mahito virou as costas para Meshamaru, falando como um vencedor se dirigindo ao derrotado. Dentro da cabine escura, Meshamaru abaixou a cabeça em silêncio. Isto é uma expansão de domínio? Este é um desespero verdadeiro e inevitável. Mas, existe um domínio, uma transmitida de geração em geração, criada especificamente para os fracos. Uma visão surgiu em sua mente, uma mulher com longos cabelos azuis. Com um olhar feroz, ela de repente sacou sua espada. Nesse momento, a cabeça de Meshamaru se ergueu de repente, seus olhos vermelhos se arregalaram. Chamas azuis de energia amaldiçoada surgiram ao redor dele. Novo estilo de sombra, domínio simples. Lá fora, a expressão de Mahito ficou rígida, surpresa brilhando em seus olhos. Assim que ele se virou, as pupilas de Mahito dilataram-se enquanto ele olhava para seu corpo perfurado, incrédulo. Sangue jorrou de sua boca enquanto seu corpo se contorcia, antes de explodir em uma névoa carmesim. Foto. Seu domínio foi destruído. Funcionou. Meshamaru cerrou os punhos. Só mais um passo. Se eu conseguir derrotar Geto, poderei escapar. Eu posso vencer. Os rostos de seus amigos da escola Jujutsu ressurgiram em sua mente. Mas sua alegria durou pouco. Foto. Como o espelho se estilhaçando, sua bela visão desmoronou. Então a barreira da cabine foi destruída. Um alarme vermelho soou. Era o som de uma desgraça iminente. O rosto de Mahito se contorceu em um sorriso selvagem. Seu braço esquerdo se transformou em uma enorme furadeira giratória de alta velocidade, apontada diretamente para o rosto de Meshamaru. Então, eu não o matei completamente? As pupilas de Meshamaru se encolheram de horror. Seu coração afundou nas profundezas do desespero enquanto ele olhava para o botão vermelho brilhante de autodestruição ao seu lado. Não há outra escolha. Sinto muito. Não poderei ver vocês novamente. Estrondo. A broca atravessou as defesas da cabine, aproximando-se. O olhar de Meshamaru ficou resoluto. Com um rugido final, ele bateu a palma da mão em direção ao botão. Vamos, Meshamaru. De repente,
Um par de mãos enormes apareceu, esmagando a furadeira de Mahito em um instante. Ao mesmo tempo, eles pararam a mão de Mechamaru, impedindo-o de apertar o botão. Lá fora, Kenjaku estava com as mãos nos bolsos, enquanto erguia levemente as sobrancelhas. Estou vendo coisas? Achei que tinha visto um clarão amarelo agora mesmo. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.